É, Hoje eu quero falar com vocês sobre a importância da repetição no aprendizado. Aqui é o canal Adicional Cursos. Ah, Na verdade, Adicional Cursos oferece outros cursos além do que eu vou oferecer aqui para vocês. Vou fazer uma playlist desse curso. Eu não vou apresentar os outros cursos por enquanto nesse canal, só vou apresentar o curso de inglês. E esse curso ele vai se chamar DELBA. É o Destrava Língua Básico, DELBA. Então, esse curso ele vai te oferecer a oportunidade de destravar sua língua desde o básico até a fluência no idioma inglês. Porém, tudo que eu vou ensinar aqui, você pode aplicar em qualquer área da sua vida, não é só no inglês. E também em qualquer outro idioma, mas eu vou focar no inglês, tá bom? E com certeza eu vou ler algumas coisas aqui. Eu não vou simplesmente ficar falando de memória. Eu não tenho um telepronto, né, um teleprompter. Então vocês vão ver que eu vou desviar meu olhar e eu vou estar lendo, porque eu quero deixar uma informação bem clara para vocês, tá bom? Uma informação bem específica. Então nesse momento eu não estou lendo, eu estou falando de memória, mas a partir de agora eu vou começar a ler. Como eu disse, eu vou falar sobre a importância da repetição no aprendizado. A repetição é a mãe da aprendizagem e essa expressão é de um provérbio latino. E essa citação ilustra a ideia central de que a prática contínua é fundamental para a aprendizagem eficaz. A repetição é o elemento chave no processo de aprendizagem, sendo essencial para a consolidação da memória e o desenvolvimento de habilidades. Vamos explorar com a repetição a influência dela e como ela melhora a capacidade de aprender e reter informações. Vamos falar sobre o conceito de repetição no aprendizado. A definição de repetição é a prática contínua e sistemática de uma habilidade ou conhecimento, visando sua consolidação. Existe uma curva do esquecimento, tá bom? Isso é muito falado aí na área do aprendizado. E tem uma pessoa que é alemã, né, o Hermann Ebbinghaus, na verdade é Ebbinghaus. Ele desenvolveu uma teoria mostrando que a informação é perdida ao longo do tempo, se não for revisitada ou revisada. A repetição ajuda a combater essa perda, fortalecendo a memória. E quais são os benefícios da repetição? Primeiro, melhora da memória de longo prazo, né? Então, assim, a repetição vai ajudar a melhorar a memória de longo prazo, para você não esquecer rápido. Então, vamos lá. Repetir informações ou habilidades ajuda a transferi-las da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Outra coisa, outro benefício, o desenvolvimento de habilidades. Por exemplo, em esportes, música e idiomas, a repetição leva à automatização, permitindo a execução automática de tarefas complexas. Também, o outro benefício é a construção de confiança. A prática repetitiva gera familiaridade e confiança na execução de tarefas específicas, reduzindo a ansiedade e melhorando o desempenho. Olha que legal. Muito importante essa questão aqui da construção da confiança, ainda mais ao se falar um idioma, a gente fica muito insegura na hora que ele vai falar, vergonha e tal. Então, se você repetir bastante, a prática vai te dar confiança. E uma palavra muito legal aqui é a familiaridade. Quanto mais você repete, quanto mais você tem contato, mais familiar você se torna com aquilo e aquilo familiar a você. Então isso vai te dar conforto e é por isso que te gera confiança. Preste atenção nisso. Exemplos práticos. Aprendizado de idiomas.
Estudantes que revisam vocabulário e estruturas gramaticais frequentemente conseguem falar com mais fluência e compreensão. Só tomar um cuidado aqui, tá? Isso aqui é só um exemplo. Não vai focar aí muito nas regras gramaticais, não, porque isso tem uma tendência muito grande de travar na hora que você vai falar de maneira espontânea. Mais para frente, vai falar um pouquinho mais de como você pode praticar para que você não tenha essas travas. Sim, você vai precisar ter contato com a gramática e outros conteúdos de aprendizado de idioma, tá bom? Mas cuidado com foco excessivo em determinadas áreas, a não ser que você saiba como focar. E aí são outras técnicas diferentes e tal. Aqui é só um resumo da importância da repetição. Tomar cuidado que, só vou repetir de maneira qualquer aí, só repetir vai ser suficiente. Talvez milagrosamente seja, mas cuidado com essa espera desse milagre aí. Na música, como a gente está falando de repetição, como que ela se aplica em várias áreas da vida, não só no idioma, mas vamos ver aqui, os músicos praticam escalas, as escalas musicais, peças e técnicas repetidamente para atingir níveis elevados de performance. Você vê os caras lá tocando igual um doido, a sinfonia, lá todo mundo, não sei o quê. Muita prática, muita repetição. Nos esportes, atletas repetem movimentos, técnicas e estratégias para melhorar a precisão e a consistência no desempenho. Uma vez eu estava numa palestra lá em Manaus com meu irmão, e o palestrante colocou um vídeo do Oscar Schmidt, um ex-jogador de basquete. Ele está aposentado, fez cirurgia na cabeça e tal. Eu não sei se foi por causa de algum tumor, alguma coisa assim, não me lembro muito bem. Mas ele falou uma coisa interessante de como que ele atingiu uma certa maestria ao jogar basquete num determinado, como é que se fala, uma técnica de jogo. Ele era muito bom naquilo. O que aconteceu? Ele falava que depois que todo mundo ia descansar, sei lá, ele ficava exaustivamente praticando aquele movimento. E ele conseguiu, então, o resultado que ele buscou e teve uma certa fama e recompensa pelo esforço dele. Então, para você ver que a repetição é importante. Só um cuidadinho aqui que eu não estou lendo, tá? É uma coisa que eu estou só considerando aqui. Cuidado, tá? Com a repetição, porque tudo na vida, tudo, absolutamente tudo, tem seus prós e contras, inclusive a repetição. Se você repetir o mesmo erro, você vai ficar muito bom em fazer aquele erro. Olha que legal. Aqui existem algumas técnicas de repetição de maneira eficaz. O espaçamento. O que é o espaçamento? Distribuir sessões de prática ao longo do tempo. Prática espaçada ou repetição espaçada. É mais eficaz do que sessões intensivas em um curto período. Um exemplo disso é que muitos de nós acabamos fazendo é centralizar num dia da semana, um sábado, um domingo, onde a gente tem mais tempo, ou um feriado, horas e horas de estudo, 10 horas, sei lá quantas horas. Né? Isso vai ser exaustivo, vai sobrecarregar nosso sistema de aprendizado, nosso cérebro, nossas emoções psicológicas, etc. e tal, nosso físico, e vamos reter pouco. E aí a gente vai ficar frustrado ou frustrada porque não atingiu o resultado que gostaríamos e vamos sentir, nossa, me esforcei tanto e não alcancei o resultado. Aqui está dizendo, divida isso. Aqui não está usando essas palavras, né? Mas eu estou falando, divida isso. Vamos pegar um exemplo básico aqui. Ó. Você estuda 7 horas por semana num único dia, divide 7 por 7, dá 1 hora por dia. Olha que legal. É um exemplo, tá? Divida. Isso não significa que você fez isso, agora eu fiz isso e tudo vai dar certo. Vai te ajudar a você sobrecarregar menos, né? E vai demandar menos energia de você num curto período de tempo. Você vai ter um conteúdo longo para estudar, porém dividido. Você vai ter mais facilidade de carregar aquela carga intelectual com você. O que vai acontecer? Você vai ter uma performance melhor. Não significa dizer que você não precisa revisitar, né? Ou revisar esse conteúdo. Aqui está falando de repetição, então você vai precisar fazer isso de maneira bem específica, né? Então existe aí uns programas de celular, de computador e até mesmo, eu esqueci quem é o autor disso, da revisão espaçada, né? Que de tanto em tanto tempo você vai
revisando aquele conteúdo até ele se tornar comum para você e natural. Aí também está falando agora da prática variada. Olha a prática variada. Cuidado para você não ficar repetindo a mesma coisa de maneira muito linear, como se fosse um trem numa linha sem poder fazer curva. Imagina que você é um ônibus, que você pode ir para qualquer lugar e não um trem. Às vezes você vai precisar fazer um itinerário específico, mas você, como ônibus, pode mudar. O trem precisa seguir aquela linha. Só de vez em quando que depende de alguém lá para mudar o curso que tem aquilo lá, né? Mas você vai ter mais liberdade como um ônibus. Então imagina que você é um ônibus nessa parte aqui de prática variada. Alternar entre diferentes tipos de atividades relacionadas para manter o engajamento e melhorar a adaptabilidade, evitando a estagnação, serve para evitar que você só se lembra ou só se lembrará de uma determinada sequência. Então, eu, por exemplo, decorei isso, ó, preste bem atenção, ó. Nem vou ler para você que eu não estou lendo, eu estou falando de memória. No matter what method you choose, the most important thing is to practice regularly. The more you speak English, the better you will become at it. Então, assim, eu decorei isso. Demorei umas 2 semanas para decorar, muito difícil. Quando eu comecei, agora está mais fácil. Deu uma travadinha agora, porque às vezes eu falo de maneira sem travar e tal, mas está tranquilo. Para mim é como se eu estivesse falando em português, entende o que eu estou falando e tal. Mas eu sou muito bom nisso, é de maneira linear. Se eu fugir disso, é como se eu fosse o trem. Eu não vou andar mais. Me pergunta outra coisa sobre isso, entendeu? Mas nisso eu sou fluente. Mas só que aqui aí está contrário do que está falando aqui. Olha, prática variada. Eu preciso agora pegar o que eu aprendi com essa frase e aplicar em outras situações com a mesma fluência. Prática variada, relacionada. Então, se relacionada ao mesmo conteúdo, tá bom? Outra coisa legal aqui é sobre o feedback, né? Isso aqui é uma técnica de repetição eficaz, é o feedback. Só que isso vai depender de uma outra pessoa. O que isso diz, né? O que essa parte diz? É a informação que o emissor obtém da reação do receptor à sua mensagem e que serve para avaliar os resultados da transmissão. É um tipo de avaliação que você recebe de alguém para te ajudar a identificar os pontos bons e os a melhorar. Receber feedback contínuo durante a prática ajuda a identificar e corrigir erros, aprimorando as habilidades de forma mais eficiente. Ótimo. Então você pode. Isso aqui está falando no começo fala sobre uma mensagem, né? Que é você falar alguma coisa, mas não é só falar. Imagina os jogadores de futebol ou de basquete, não importa. Vamos falar dos jogadores de futebol que é mais comum. Eles são observados pelo técnico. E o técnico depois fala, olha, você poderia ter feito isso, aquilo, outro. Alguém de fora está observando e depois vai dar uma dica de melhora sobre a performance daquela pessoa. Então, ela emitiu um comportamento, emitiu alguma... De qualquer forma, é mensagem também, né? Mostrou, a minha mensagem que você está passando como jogador de futebol é que você poderia ter tocado para o cara da direita e não tocou. Era que você poderia ter driblado e você não driblou. Você poderia ter chutado mais forte e não chutou. Você passou uma mensagem com a ação que você escolheu fazer, que talvez não faça muito boa. Então, cara, você pode fazer agora diferente. Tenta fazer isso aí. Você vai praticar aquele movimento para alcançar aquele resultado. Mas eu não vou ter alguém, um professor, um treinador, ou um personal que vai me treinar em inglês ou na academia. No caso de inglês, eu não vou falar de outras coisas, vamos falar do caso de inglês, você pode se gravar, por exemplo, e você depois vai se assistir ou se ouvir, se for só áudio, e você vai começar a corrigir sua pronúncia, seu ritmo, etc. e tal. Você pode ser seu próprio técnico, vai demandar mais tempo, etc. e tal, mas é uma forma de, se você não tem dinheiro para pagar alguém, você mesmo pode ser seu técnico. Na hora que você escrever, tenta escrever de memória que você conhece em inglês, alguma coisa, depois compara, vai pesquisar lá e como que seria o certo. Compara, treina, vai, repete, revisa, tudo isso. Que legal. A repetição na educação formal. Isso aqui é só para encher um pouco de linguiça, né? Métodos de ensino. Professores podem usar técnicas como revisão periódica, testes práticos e exercícios de repetição para reforçar o aprendizado. Exemplo de sucesso é: escolas que adotam métodos baseados na repetição mostram melhor desempenho acadêmico. Por exemplo, sistemas educacionais em países asiáticos frequentemente utilizam práticas de repetição para alcançar altos níveis de excelência. E a gente vê aí alguns, né, da China, por exemplo, ganhando campeonatos de matemática, etc. e tal. Alguns desafios e algumas soluções para esses desafios. A monotonia, por exemplo, pode ser um desafio.
né? Qual é a solução? Para evitar que a repetição se torne entediante, é importante variar as atividades e incluir elementos interativos e lúdicos. Tem jogos para inglês, eu estava participando de um curso aí intensivo, de 8 horas por dia, de segunda a sexta. E aí nós tínhamos práticas variadas, de leitura, depois prática dividia, né, pelo Zoom, né? O pessoal dividia as salas e a gente praticava com o grupo. Depois também a gente tinha que fazer apresentações sobre algum assunto. Lá também era em grupo, a gente tinha que explicar tudo em inglês. A gente ouvia em inglês, explicava em inglês. E depois nós tínhamos joguinhos sobre aquele assunto. Olha, tudo relacionado ali, joguinhos interativos e tal. Então procurar uma maneira lúdica de se tornar agradável, né, divertido e gostoso o aprendizado, seja ele qual for, seja esporte, seja lá o que for, mas nós estamos falando do inglês. Se você não tem alguém que faça isso por você, e não espere sempre, né, que alguém faça por você, seja você mesmo, a pessoa criativa para tornar agradável o seu aprendizado. O desafio é a motivação, né? Nós sabemos que muitas pessoas se desmotivam ao longo de alguma jornada de aprendizado, e se manter motivado não é fácil, e manter alunos motivados pode ser um desafio também. E isso para os professores, é claro, né? Então, mas existem estratégias que incluem recompensas. Então, algumas recompensas, a pessoa ser recompensada por uma coisa que ela precisa alcançar, isso pode motivar mais. Metas claras, né? Onde eu quero chegar, o que eu quero fazer com o idioma, daqui a quanto tempo eu vou estar, em que nível, o que eu quero ter aprendido. É claro, tomar cuidado com essas metas para não colocar muita meta exacerbada. Uma delas, você querer falar seu idioma igual você fala o seu nativo. Nossa, você nem sabe como você aprendeu o seu direitinho, de maneira assim clara, né? Você cresceu, né? Nasceu como um bebê e foi aprendendo, e agora você quer falar um outro do nada, igualzinho você fala o teu agora. E muitas vezes nem o teu você domina direito. Você só se comunica, e é esse que é o objetivo. Entende, consegue, e aos poucos você vai se desenvolvendo no seu próprio idioma. E quanto mais num novo. Então você precisa ter paciência nesse novo idioma, que o desafio vai ser maior. Então coloca metas claras e conscientes, né? E como é que se fala? Com coesão, com coerência, né? Que possa contextualizar a importância da repetição no alcance de seus objetivos. Não esqueça que você precisa repetir bastante o conteúdo, né? Vou ter que repetir isso de novo. As pessoas falam isso, sim, mas a repetição é a mãe do aprendizado, lembre-se disso. Para concluir, vamos recapitular. A repetição é crucial para a consolidação da memória, desenvolvimento de habilidades e construção de confiança. Uma outra coisa é uma reflexão sobre a importância contínua, né? Independentemente do campo de estudo ou da habilidade, a repetição contínua é essencial para a maestria. Ou seja, como eu já falei, não importa se é inglês, para qualquer coisa que você for aprender, a repetição ela vai estar lá. Você querendo ou não, você só não esquece seu idioma porque você está em contato com ele direto. Até mesmo agora com você vai estar ali no pensamento, no banheiro, você vai cozinhar, tudo, você vai pensar no seu próprio idioma. No nosso caso é o português. Então tudo você vai fazer em português, então você está repetindo aquele idioma, então você não esquece. E lembre-se, algumas palavras que você deixa de usar do seu próprio idioma, você acaba esquecendo. Como é que é aquela palavra mesmo? Porque você não usa, não repete. Ela cai em desuso. Até isso, mesmo que ela entrou para a memória de longo prazo, às vezes ela vai cair nessa demora para você lembrar. Como é que a gente falava lá? Nós, quando era criança, tinha um ditado. Como é que naquela época era muito claro para você. Mas você deixou de usar? Ou seja, deixou de repetir, deixou de estar em contato, deixou de ser familiar para você. Entende? E agora você quer aprender um idioma uma vez, 2 vezes por semana, não revisa o conteúdo, não reforça e depois reclama que não fica fluente. Entende? Então, por isso que eu estou falando que é destrava-língua básico. Do básico, isso vai te levar ao avançado de maneira natural, sem muitos grandes esforços e coisas mirabolantes. É só fazer o simples e o simples funciona. Então, para encerrar, eu digo para vocês o seguinte: pratique até que se torne impossível errar. Eu sei que é difícil, né? Mas faça isso pratique e pratique de maneira inteligente, né? Comece aos poucos, né? Se não consegue fazer o muito, vai diminuindo, né? Começa com uma frase, aumenta, vai virando um parágrafo, assim vai. Depois aí você vai de maneira linear, igual um trem, depois você se transforma em um ônibus. Porque também não acredito, ele falou que tem que ser igual um ônibus para você
praticar de maneira variada, falando ali. Então já quer praticar de maneira variada. Não, como você vai praticar de maneira variada, você não consegue fazer de maneira reta. Vai de maneira reta. Depois, isso se envolve. O que isso requer? Muita paciência, dedicação, perseverança para não desanimar. Porque a gente quer as coisas para ontem. E as coisas para ontem, assim, pode acontecer, mas essas coisas são excepcionais, né? Uma coisa, um dia acontece, outra vez não. Então, vamos para o que realmente é garantido. Paciência, dedicação, foco, entendeu? Foco. E aí você vai conseguir alcançar seu objetivo. Se você, assim, olha, o que acontece? Quem pratica mais, quem faz as coisas mais, vai chegar mais rápido do que quem fica praticando um pouquinho ali, um pouquinho ali. Agora, se você percebe que você não tem a mesma rapidez que a outra pessoa, aí é que está, aqui entra a questão da motivação e da determinação, a perseverança, não desistir. O que é isso? Poxa, aquela pessoa foi mais rápida do que eu, mas por algum motivo você não consegue alcançar o mesmo resultado no mesmo tempo que aquela pessoa, por algum motivo. Então não se compare com outra pessoa, compare a si mesma, compare consigo mesmo, entendeu? Vê onde você estava e onde você está agora. E aí você avalia. Poxa vida, eu estava aqui. Continuo aqui, o que aconteceu? Desisti, o que foi que eu fiz de errado? Recomeça, faz diferente, mede de novo. E agora, houve progresso? Quando você perceber o progresso, fica mais fácil de você continuar. Comentem aí o que vocês pensam disso. Sei que isso aqui não é totalmente completo, perfeito que eu compartilhei com vocês, mas é uma boa ideia. Lembrando, só estou falando sobre a repetição, tem muito mais aspectos para serem discutidos. Sei que não está perfeito, mas coloca mais o que faltou, qual é a opinião de vocês. Eu não sou o dono da razão, isso aqui também não é 100% a minha opinião, é o que eu peguei como base, mas eu acredito que a repetição ela é natural. Você querendo ou não, a repetição está lá, tá bom? Então, pratique.